E sem mais delongas, chegamos na quarta aula aqui sobre ondulatória. Hoje a gente só vai resolver exercícios. Eu estou trazendo 5 exercícios para a gente começar a aplicar o que nós vimos nas 3 aulas anteriores, ok? Então, sem enrolação, sem lero-lero, vamos lá. Primeiro exercício aqui, só lembrando, né? Não entendeu? Volta o vídeo, retoma, não perde fio da meada. Se está com dúvida conceitual, volta na aula 1, 2 e 3 antes de começar a se perder aqui comigo, tudo bem? Vamos lá? Vamos lá no primeiro exercício aqui, ó, da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Numa corda, uma fonte de ondas realiza um movimento vibratório com frequência de 10 Hz. O diagrama mostra, num determinado instante, a forma da corda percorrida pela onda. E a gente tem um diagrama bonitinho aqui. 2 eixos, o eixo Y, onde ele dá a altura, a amplitude da onda em centímetros, e o eixo X, que a gente vai encontrar o comprimento da onda, a gente vai tirar essa informação daqui, certo? Bom, a velocidade de propagação da onda em centímetros por segundo é d. Então vamos lá, vamos voltar aqui, vamos ver o que ele deu pra gente. Ele deu frequência, certo? Deu uma frequência aqui pra gente de 10 Hz. Eu vou anotar aqui então, ó, frequência igual a 10 Hz. Perfeito? O que ele deu pra gente também? Por escrito, ele só deu isso, mas ele deu o diagrama pra gente aqui. E se eu quero determinar a velocidade de propagação, a gente sabe que a gente tem que usar aquela equação. Velocidade é igual comprimento de onda vezes a frequência. Portanto, se eu preciso determinar a velocidade, eu preciso saber, além da frequência que eu já tenho, eu preciso saber também o nosso comprimento de onda. Correto? Então, comprimento de onda. Lembrando que comprimento de onda é uma parte inteira de cima e uma parte inteira de baixo, ou a distância entre duas cristas consecutivas. Então aqui tanto faz. Se nós pegarmos uma parte inteira de cima e uma parte inteira de baixo, a nossa onda vai terminar aqui. Um comprimento de onda vai valer 8 centímetros, certo? E eu vou te mostrar como é uma outra coisa aqui também, ó. 8 centímetros. Mas também a gente poderia pegar, né, pelas cristas das ondas, duas cristas consecutivas. Então a primeira está aqui em 2 centímetros, a outra vai estar a 10, portanto o comprimento de onda seria 10 menos 2, os nossos 8 centímetros. E aí agora ficou bem fácil, olha só. Velocidade de propagação vai ser o comprimento de onda, 8, que multiplica a frequência de 10 Hz. E a gente vai ter, então, olha que facinho, 80 centímetros, porque aqui está em centímetros, por segundo, ok? E traz pra gente como alternativa correta a alternativa D, certo? Fácil, né? Bem tranquilo, legal? Tá? Então, deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu só puxar aqui umas coisas, vou passar esse cara aqui pra cima, a gente poder desenhar em cima aqui desses caras e não atrapalhar, perfeito? Segunda coisa, deixa eu só diminuir o tamanho do meu lápis, que está um pouquinho grande. Deixa eu colocar aqui em 4, agora ficou muito pequeno. Pronto, agora tá bom. Não, só mais um. Pronto, ok? Vamos para o segundo exercício, então? Deixa eu apagar a nossa lousa. Deixa eu tirar esse cara e vou trazer o segundo exercício aqui pra gente. Do Mackenzie, de São Paulo, ó. Um menino, na beira de um lago, observou uma rolha que flutuava na superfície da água, completando uma oscilação vertical a cada 2 segundos. Então, só vamos, ó, isso aqui é importante pra gente, ó. Completando uma oscilação vertical a cada 2 segundos, ok? Devido à ocorrência de ondas. Então, essa rolha, ela subia, chegava no ponto mais alto dela, descia, ou seja, quando subia, chegava no ponto mais alto, era a crista da onda, descia até o ponto mais baixo, ou seja, o vale da onda, e voltava para a posição inicial dela, certo? Então, essa oscilação vertical completa levava 2 segundos. E a gente sabe isso, né? O tempo que leva para dar uma volta completa, ou seja, subir tudo, descer tudo e retornar, é o nosso conceito de período. Então, olha o que ele trouxe para a gente aqui, que nosso período é de 2 segundos, perfeito? Esse menino estimou como sendo 3 metros a distância entre duas cristas consecutivas. Então, opa, peraí, a gente acabou de falar no exercício anterior que a distância entre duas cristas consecutivas a gente vai chamar então de comprimento de onda, que a gente vai usar a letra grega lambda, ok? Então, 3 metros de distância, certo? Com essas observações, o menino concluiu que a velocidade de propagação dessas ondas era de... Tá afim de tentar fazer? Um segundinho para você. Pausa o vídeo e volta.
Espero que você tenha pausado e tenha feito. Vamos lá fazer aqui então. Se eu preciso determinar, ó, ele quer saber a velocidade da onda, a gente sabe, de novo, que a gente tem que utilizar essa equação. Comprimento de onda vezes a frequência, né? A equação fundamental da ondulatória. Para determinar a velocidade, nós temos que ter comprimento de onda. Temos? Sim, 3 metros. Temos a frequência? Não. Nossa segunda pergunta, então, tem que ser a seguinte. Nós temos como obter a frequência? Sim, olha só. Frequência é o inverso do período. Lembra lá na aula? Então, como que eu posso escrever essa frequência? 1 sobre 2. O período vale 2. Portanto, a frequência vale meio Hertz. Correto? Então, olha aqui como que ficou. Para calcular a velocidade, vai ser o comprimento de onda, 3 metros, vezes a frequência, que vale meio. Acabamos de calcular, então, que a velocidade vai ser 3 vezes meio, 1,5 metro por segundo. E dá pra gente a alternativa C. Bem facinho, né? Bem tranquilo, sem muita enrolação, né? Bom, vamos pro terceiro, então? Tá preparado? Vamos apagar aqui. Terceiro exercício de hoje. Federal do Ceará. Você está parado em um cruzamento esperando que o sinal vermelho fique verde. A distância que vai do seu olho até o sinal é de 10 metros. Então, eu vou sublinhar isso aqui, porque isso aqui é importante, né? Então, ó, a distância que vai do seu olho até o sinal é de 10 metros. Essa distância corresponde a 20 milhões de vezes, então, ó, 20 milhões de vezes o comprimento de onda da luz emitida pelo sinal. Ou seja, o comprimento de onda lambda, certo? Deixa eu só fazer um lambda um pouquinho mais bonitinho, vamos tirar aquela perninha dali. O comprimento de onda vai ser o quê? Se ele é 20 milhões de vezes essa distância, nós temos que concluir que o comprimento de onda vai ser 10 dividido por 20 milhões. E 20 milhões eu vou escrever assim, ó, 20 vezes 10 elevado à sexta. Para quem não lembra a notação científica, 20 milhões é esse número aqui. Ou seja, eu mantive o 20 por comodismo, porque para dividir, tá? Poderia ter deixado como 5, tanto como 2 para dar 5, tá? 10 elevado à sexta, são 6 zeros aqui, ok? Então o comprimento de onda vai ser 10 por 20, certo? Vai dar meio vezes 10. Essa notação passa com expoente trocado. Se eu tivesse deixado aqui como 2, seria bem mais fácil, né? Teria dado 2 vezes 10 a sétima. Então aqui a gente vai correr uma casa com uma casa decimal. 5 vezes 10 a menos 7 metros. Ok? Tá? Esse é o comprimento de onda. Ou seja, ele falou que a distância era de 10 metros até o sinal e que esse comprimento é 20 milhões de vezes o tamanho do comprimento de onda da luz que está em questão aqui. Perfeito? Portanto, o comprimento de onda da luz é desta ordem aqui, 5 vezes 10 a menos 7 metros, certo? Bom, usando essa informação, você pode concluir corretamente que a frequência da luz vermelha é em Hertz. Então, o que a gente quer calcular? Novamente, a equaçãozinha fundamental da ondulatória, velocidade igual a lambda vezes a frequência. E se nós queremos descobrir o valor de F, nós podemos isolar, né? Isolar ele a partir de agora. Você pode, tanto faz, assumir os valores aqui e fazer a conta, ou isolar antes. Então, eu vou passar aqui, ó, esse comprimento de onda dividindo aqui, não é isso que a gente faz? Frequência vai ser igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Só uma perguntinha. O enunciado aqui passou qual que é a velocidade pra gente? Não. Mas nós estamos lidando com luz. E a velocidade da luz, a gente geralmente chama de C, certo? Que é a mesma coisa que V aqui pra gente. Ela vai ter o valor de 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo, tá? Velocidade da luz, ela é constante no vácuo ali, né? Então, e no ar possui o mesmo valor, tá? Então, 3 vezes 10 elevado à oitava. Então, a velocidade dessa onda, 3 vezes 10 elevado à oitava. Perfeito? Dividido pelo comprimento de onda dela que nós acabamos de descobrir aqui, ó. 5 vezes 10 elevado a menos 7. Quanto que vai dar essa conta aqui? Vamos lembrar como faz essa continha? 3 vezes meio. Tem várias formas de fazer, certo?
gente poderia pensar que é 30 dividido por meio, tá? Aí eu diminuiria um valor aqui, subtraria 1 desse 8 aqui, desse expoente. Ou então a gente faz aqui, não tem problema, ó. 3 dividido por 5. É até bom pra gente treinar, né? 3 dividido por 5, não. 0, eu boto um 0 aqui, 30 por 5 vai dar 6. 6 vezes 5, 30, para 30 nada, faz uma carinha de feliz. Correto? Tá? Então 30 dividido por 3 dividido por 5 vai dar 0,6 vezes 10 a oitava, que já estava lá em cima, vezes 10, estava a menos 7, quando passa para cima, passa multiplicando 10 a mais 7. Então, a frequência aqui para a gente vai ser de 0,6 vezes 10. 8 com 7 geralmente dá 15. Só que nós vamos arrumar isso daqui. Vou dar uma casa com a vírgula aqui para tornar esse 0,6 um 6. Então, se eu aumentei 10 vezes aqui, eu tenho que diminuir 10 vezes aqui. E diminuir 10 vezes significa subtrair 1 desse expoente, certo? Então, a frequência é 6 vezes 10 elevado a 14 Hz. E traz como resposta para a gente a alternativa E. Ok? Sem muito problema, né? Tinha uns detalhezinhos assim um pouquinho mais sórdidos, vamos pensar assim, né? Que ele não te dava a velocidade da luz, tecnicamente você teria que saber aqui. Tinha que fazer essa primeira continha aqui, que era o primeiro problema que a gente tinha que resolver para descobrir o comprimento de onda da luz em questão, ok? Essa foi a terceira questão aqui que a gente está resolvendo. Vamos para a quarta. Vou sumir com ela. Estou começando aqui. Quarta, da FUVEST aqui de São Paulo, tá? Da USP. Vamos lá. Bom, uma boia, olha, tá com acento aqui ainda. Questão mais antiga, não tinha o novo acordo ortográfico ainda, né? Bom, uma boia pode se deslocar livremente ao longo de uma haste vertical fixada no fundo do mar. Na figura, a curva cheia representa uma onda no instante t igual a 0. Vamos fazer uma pausa aqui? Então, essa curva cheia aqui, t igual a 0, certo? E a curva tracejada, que é esta outra aqui, é a mesma onda no instante t igual a 0,2. Ou seja, num primeiro momento estava aqui essa boia, certo? Aí a onda passou e fez essa boia subir. Então ela vai estar aqui, correto? Tá? 0,2 segundo depois, tá? Bom, com a passagem dessa onda, a boia oscila. Então ela vai subir, vai descer e vai voltar para onde ela estava, correto? Nessa situação, o menor valor possível da velocidade da onda e o correspondente período de oscilação da boia vale. Então, olha o que ele quer descobrir: velocidade da onda. Essa é a nossa primeira pergunta. E ele quer saber também o período de oscilação da onda, certo? São essas duas questõezinhas que a gente vai ter que resolver, correto? Bom, primeira coisa, vamos tentar achar aqui. Vamos ver uma coisa. A gente sabe que período, a gente já discutiu isso agora, e toda a parte conceitual está nas aulas anteriores. Período é o intervalo de tempo para a gente ter uma oscilação completa. Ou seja, quando passa uma onda inteira, ela sobe tudo que ela pode, ela desce tudo e retorna à posição de origem dela, não é isso? Então vamos olhar aqui esse diagrama que ele deu pra gente, ó. Do momento que ele estava aqui no centro e subiu até a parte mais alta, que é aqui na crista da onda, tá vendo? Levou 0,2 segundo. Ou seja, vai levar mais 0,2 segundo para descer. Consequentemente, tem que chegar lá no vale. Vai levar mais 0,2 segundo para descer na parte mais baixa, chegar no vale, e vai ter que levar mais 0,2 segundo para subir. Então, ó, ele vai levar 0,2 segundo para descer no para subir no primeiro momento, para chegar na crista. Depois ele vai descer e vai levar mais 0,2 segundos para chegar nessa posição inicial que ele está. E aí ele vai continuar descendo. E aí ele desce de novo até o vale, tá? Então aqui crista. Aqui é o centro da onda. Aqui, ó, 0,2 segundo, ele vai chegar no vale. Chegou no vale, ele vai retornar até o ponto inicial. Então ele vai subir e vai levar 0,2 segundos para chegar novamente até o centro. Ou seja, para ele completar essa oscilação inteira, 0,2 vezes 4, não é isso? Então a gente pode concluir que o período de oscilação 0,8 segundo. Perfeito? Isso já traz uma das respostas, porque uma das perguntas que ele nos faz é qual que é o período. Consequentemente, já sei que não é a letra A, nem a letra B, nem a letra C.
As duas únicas alternativas que nos traz 0,8 como período é a alternativa D aqui e a alternativa E aqui, certo? Temos que decidir qual delas é, então a gente vai ter que calcular a velocidade. Será que a velocidade é 5 metros por segundo ou será que a velocidade é de 2 metros por segundo? Vamos lá? Bom, para calcular a velocidade, a gente sabe que a gente vai ter que calcular pela equação fundamental da ondulatória. E para calcular essa velocidade, eu tenho que saber o comprimento de onda e a frequência. Não tenho diretamente nenhum dos dois. A questão é, será que nós conseguimos achar isso? A resposta tem que ser sim, senão a gente não consegue resolver mais nada aqui, não é verdade? Então, primeiro aqui, ó, resolvendo período, certo? Período, frequência é igual ao inverso do período, correto? Portanto, a frequência vai ser 1 dividido por 0,8. Tranquilinho aqui? Se eu for dividir isso daqui, como que a gente vai fazer? Ó? Vamos lembrar como faz essa continha? 1 dividido por 0,8. Qual que é o nosso problema? Para eu poder trabalhar, fazer essa conta, eu tenho que trabalhar com a quantidade de casas decimais iguais. Aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu não tenho nenhuma, então eu tenho que mostrar que aqui é 1,0. Quando eu faço isso, na verdade eu posso cortar essas vírgulas e falar que 1 dividido por 0,8 é a mesma coisa que eu dividir 10 por 8. Ou seja, eu multipliquei tanto a parte de cima quanto a parte de baixo por um valor igual, 10. 1 vezes 10, 0,8 vezes 10. Então é 10 dividido por 8. Ok? 10 dividido por 8, a gente sabe que vai dar 1. 1 vezes 8, 8. Para 10 faltam 2. 2 divide por 8? Não. Então o que a gente faz? Bota uma vírgula aqui e coloca um 0. 20 dividido por 8 vai dar 2. 2 vezes 8, 16. Para 20 faltam 4. 4 divide por 8? Não. Então eu vou andar para cá, então eu vou colocar o meu resultado andando uma casa aqui decimal e vou colocar um 0. 40 dividido por 8 vai dar 5. 5 vezes 8, 40. 40 nada, e como de costume faz a carinha de feliz, certo? Frequência, portanto, 1,25 Hz. Beleza? Então aqui já defini. Vale 1,25 Hz. Preciso definir meu comprimento de onda. O que é comprimento de onda mesmo? É a distância entre uma crista e outra. Ou uma parte inteira da onda, a parte de cima, e uma parte de baixo inteira. Aqui está o centro, não é isso? Quantos quadradinhos ele tem aqui? Ó? O desenho está mostrando que cada 3 quadradinhos, aqui nesse papel que seria milimetrado, cada 3 quadradinhos vale meio metro. Então, ó, daqui até aqui eu tenho 1, 2, 3 quadradinhos, cheguei na crista da onda. Então aqui tem meio metro. Então aqui tem mais 1, 2, 3, meio metro. Portanto, aqui tem meio, aqui tem meio, aqui tem... Se eu for considerar tudo isso aqui, aqui eu tenho, portanto, 1 metro, correto? Se essa é a parte inteira de cima da onda, a parte de baixo também vai ter que ter os nossos 6 quadradinhos. Vamos ver? 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6 e chegamos bem exatamente aqui, correto? Então aqui eu também tenho meio metro mais meio metro, 1 metro. Portanto, a minha onda inteira tem um total de 2 metros. Ó, nosso comprimento de onda, 2 metros que nós tiramos daqui, certo? Vou passar a borracha aqui, ó, certo? Só para a gente poder ver. Ó, novamente, quantos quadradinhos nós temos dessa ponta? Subiu, parou no meio, voltou, desceu, parou aqui. Esse aqui é um comprimento de onda. Basta contar quantos quadradinhos nós temos dessa extremidade até esse ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Correto? Certo? 12. 12 quadradinhos. Cada 3 vale meio metro. Certo? Então a gente vai ter 4 conjuntinhos aqui, 2 metros cada um. E é exatamente isso aqui. Então agora a gente vai para os nossos finalmente aqui da matemática. Velocidade é o comprimento de onda, que nós acabamos de ver ali que vale 2 metros. Vezes a frequência, que é de 1,25, e essa conta vai dar pra gente 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0,25, meio. Portanto, 2,5 metros por segundo. Correto? Tranquilo aqui? Sem problemas? Portanto, nós temos que período, ó, vou deixar marcadinho aqui, período vale 0,8, velocidade 2,5, e isso vai trazer a alternativa E como alternativa correta pra gente aqui. Certo? Já tá ficando cansado? Falta só mais um exercíciozinho, que é um exercício bem especial. Queria fazer um comentário
melhor a respeito dele antes de começar. Ó, esse aqui é um exercício que caiu, nós estamos em 2014, estou gravando essa aula agora em março de 2014, e esse exercício caiu no Enem do ano passado, no Enem de 2013. E assim, quem já fez o Enem, ou quem já viu as questões anteriores do Enem, tomou um certo susto com questões desse tipo. Tinham 3 questões de física no Enem do ano passado, de 2013, que saíram totalmente do eixo que a gente conhecia a respeito de questões de física do Enem. Certo? Eu mesmo, quando fui olhar, depois que os alunos me trouxeram, eu falei, nossa, eu não esperaria uma coisa dessa, certo? Algo bem mais formal mesmo, matemático, bem diferente das aplicações que nós vamos ver. E por isso mesmo que eu resolvi trazer esse exercício para a gente poder corrigi-lo aqui e a gente poder entender um pouquinho melhor. Ele é um pouquinho chatinho, precisa de um pouquinho de atenção, tem alguns detalhezinhos, a gente vai ver esses caras agora, ok? Bom, vamos lá então. Ó. A questão trazia o seguinte problema. Uma manifestação comum nas torcidas de estádio de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam, sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme a ilustração. E aí tinha esse esqueminha aqui, tá? Então você tem a pessoa está sentada, essa aqui está sentando, está em pé, essa aqui está levantando e essa aqui está sentada. Então quando essa aqui estiver em pé, essa aqui começa a levantar, ou seja, a onda vai se propagando nessa direção. Aqui a pessoa já está sentada, está sentando, essa aqui está no máximo em pé, ok? Isso foi o que trouxeram pra gente até agora. Bom, calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora. Então, ó, eu vou anotar aqui, eu vou deixar destacado aqui e vou trazer aqui pra gente essa anotação, que a velocidade dela é de 45 km por hora, correto? Bom, e que cada período de oscilação contém 16 pessoas. Então, ó, eu vou fazer uma anotação em português, ó, pra gente aqui, ó. Um período de oscilação tem 16 pessoas. E que a distância entre uma pessoa e outra, tá? Então tem uma pessoa aqui e tem uma pessoa aqui. E ele fala pra gente que a distância entre uma pessoa e outra é lá, 16 pessoas que se levantam e se sentam organizadas, distanciadas entre si por 80 centímetros. Bom, 80 centímetros. Você viu que tá tudo fora de unidade, né? Não está nada no SI. Aqui tem centímetro, aqui tem quilômetro por hora. A primeira coisa, a gente vai ter que transformar tudo isso, não é nem um pouco a cara, o tipo, o perfil das questões do Enem. Mas tudo bem, a gente consegue se virar com esse tipo de coisa. Bom, então vamos para pensar aqui, ó. Então, o que ele falou pra gente é que a distância entre cada pessoa é de 80 centímetros. A gente sabe que isso aqui vai valer 0,8 metro. Perfeito? Então aqui é 0,8 metro, daqui até aqui 0,8, daqui até aqui 0,8, daqui até aqui 0,8. Só que são 16 pessoas e não 5, como está sendo mostrado aqui, certo? Mas aqui dá para ter uma ideia. Se eu tenho que o período é de 16 pessoas, ou seja, o comprimento dessa onda é a distância percorrida por um período inteiro. Aí você pensa assim, então são 16 pessoas separadas por 0,8 metros cada um, basta eu multiplicar 16 por 0,8, ou seja, né, e eu vou ter o comprimento da minha onda. Aí é que tá. Se você não prestar atenção, olha o que acontece aqui. Quantas pessoas nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. E a distância entre cada uma delas é de 0,8. Embora existam 5 pessoas, só existe 4 espaços entre elas. Tem menos um, porque desse até esse é uma, desse até esse é outra, desse até esse é outra e desse até esse é outra. A gente não precisa contar daqui para cá que não tem ninguém. Então, se eu tenho 16 pessoas, na verdade, eu tenho que contabilizar menos um espaço da lateral, 15. Então vai ser, ó, o comprimento de onda, deixa eu anotar aqui pra gente. O comprimento de onda pra gente aqui vão ser 15 pessoas, são 16. São 16 pessoas separadas por 15 espaços entre elas, certo? Mesma ideia aqui, são 5 pessoas, mas são 4 espaços que separam cada uma, ok? Essa extremidade aqui não está separando ninguém, perfeito? Tá? Então são 15 espaços e cada espaço possui
0,8 metro. Então, nosso comprimento de onda aqui, 15 vezes 0,8 vai dar 12. Mas eu vou fazer a continha para você aqui, ó. 15 vezes 0,8. 8 vezes 5 costuma dar 40, sobem 4. 8 vezes 1, 8, com 4, 12. Uma única casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, portanto 12. Então o comprimento de onda aqui pra gente são 12 metros. Ok? Bom, vamos voltar para a nossa pergunta. O que ele quer saber? Ele quer saber, calcula-se, nessa aula mexicana, a frequência da onda em hertz. Então ele quer determinar a frequência. O que a gente sabe mesmo? Que velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. E a gente acabou de fazer então que frequência vai ser a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Basta eu assumir esses dois valores. Um inconveniente a gente já resolveu, que era descobrir o valor do comprimento de onda, que vale 12. Então aqui embaixo, ó, já vou até deixar anotadinho, ó, 12. Qual que é a velocidade? Se você chegar aqui e colocar 45, você vai errar. Porque isso aqui está em km por hora. Não é a unidade oficial do SI. A gente vai passar isso para metro por segundo. Então eu vou fazer essa continha. Para passar de km por hora para metro por segundo, foge. Porque assim, quem é meu aluno, sim, aluno convencional na sala de aula, eu sempre falo o seguinte, são 95% dos casos de questões de vestibular, de livro didático, do Enem, quando você tem que converter de km por hora para metro por segundo, as três que mais caem são 36 km por hora, 72 km por hora e 108 km por hora. Aí você me pergunta, por que dessa repetição tantas vezes desses três caras? Porque 36 km por hora, quando eu divido por 3,6 para achar em metro por segundo, 36 por 3,6 vai dar 10. 72 é o dobro do que 36, portanto vai dar 20. 108 é o triplo de 36 e vai dar 30. Então são três números inteiros, 10, 20 e 30, para a gente poder fazer conta um pouco mais simples e chegar no nosso resultado, certo? Quando você olha aqui, 45 km por hora não encaixa em nenhum deles, não é verdade? Tá? Então a gente vai ter que fazer essa continha aqui. Tá? Como que a gente faz mesmo? Divide por 3,6. Então, 45 dividido por 3,6. Assim como na questão anterior, se eu tenho uma casa depois da vírgula, eu tenho que considerar que aqui também tem uma casa depois da vírgula. Então, 45 dividido por 3,6 é a mesma coisa que eu desconsiderar essa vírgula. Tiro daqui, tiro daqui. 450 dividido por 36. Então, eu vou fazer assim, ó, 45 dividido por 36 vai dar 1. Uma vez 36, 36 para 45, falta quanto? Né? 36 para 40 faltam 4. Para 45, portanto, vai faltar 9. Vou descer esse zero agora. 90 dividido por 36 vai dar 3? Não, porque se fosse 3 vezes 30, já ia dar 90. Aqui é 3 vezes 36, então vai passar. Então não é 3, só pode ser 2. 2 vezes 36, 72. 72 para 90 faltam 18. 18 divide por 36? Não divide. Então o que a gente vai fazer? Vai botar um zero aqui e uma vírgula aqui. 180 dividido por 36 vai dar 5. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. 5 vezes 3, 15. Com esses 3 que eu peguei emprestado, 18. Para 18, nada. Vamos fazer nossa carinha de feliz agora com dois olhinhos diferentes das carinhas anteriores. Significa que 45 km por hora é a mesma coisa que 12,5 metros por segundo. Então aqui, ó, 12,5 metros por segundo. E quando eu dividir 12,5 por 12, vai dar aproximadamente 1. Quando a gente olhar os resultados, a gente não precisa nem ver, porque assim, é 0,9, 1,1, não, 0,3, 0,5, 1, 1,9, quase 2, e 3,7. Então a gente pode considerar que isso aqui, ó, é aproximadamente 1. E vai dar pra gente a alternativa C, frequência 1 Hz. Ok? Então, esses são 5 exercícios aí para te ajudar a estudar um pouquinho, entender como que se aplica essa equação fundamental da ondulatória. Mas é muito importante uma coisa, interpretação. Física, eu costumo dizer que física e química são duas disciplinas bem ingratas para o professor. Por que professor? Porque tem 3 lugares diferentes, 3 situações, numa mesma
o mesmo problema, onde o aluno pode errar. Primeiro, se o aluno não souber interpretar um texto, pode saber tudo de física e matemática. Se não conseguir interpretar o texto, ou seja, ele não conseguir ler o enunciado e entender o que está sendo pedido ali, ele não vai fazer nada, embora saiba muita física e muita matemática. Segundo problema, o aluno pode saber matemática, resolver as contas, multiplicação, divisão, exponenciação, enfim, sem problema nenhum, sabe interpretar o texto, mas não sabe qual que é o processo físico que está envolvido. Então, mais uma chance dele errar. Terceiro ponto, o aluno sabe ler, consegue interpretar direitinho o texto, sabe o que está sendo pedido, sabe qual é a relação física, como se trabalha esse fenômeno do ponto de vista físico, mas na matemática, por exemplo, não consegue fazer contas desse tipo. E ele vai chegar no final e não vai conseguir fazer uma conta desse tipo aqui, né? 45 dividido por 3,6, embora saiba trabalhar com a física, saiba ler, tá? Então, não adianta. Exercícios de física, de química, de matemática, a gente tem que sempre estar treinando, tá? Então, esta aula é só para dar um empurrãozinho, para dar uma ajuda, mas você precisa fazer essas coisas sozinho, certo? Perfeito? Procura alguns exercícios aí, existem centenas de exercícios na internet e boa sorte aí para você, ok? Só para não esquecer, se você já não sabe, se você é novato por aqui, todas as aulas que nós temos aqui no YouTube estão organizadas no nosso site, né? cienciatvbr.futurecom.com.br. Aqui, ó, nós temos um menuzinho com todas as aulas bem organizadas pra gente, certo? Aulas de física, começando aulas de biologia, aulas de química, aula para professores de como usar internet, né, a favor da educação aí. Se você acha que essas aulas ajudam, que vale a pena um apoio, aqui embaixo nós temos um linkzinho, um botãozinho de patrocínio essa ideia, e você pode fazer uma doação no valor que você achar que vale a pena para manter esse canal aí, que a gente possa estar gravando cada vez mais aulas, ok? Bom, então por hoje é só, espero que essa aula realmente te ajude. Um grande abraço, a gente se fala na próxima aula e fui!